Olá pessoal, como já indiquei ali na notícia, né, nós vamos ter nossas aulas por educação à distância, EAD. Então vocês vão ter que agora acompanhar todas as aulas por meio de videoaula, observando que essas videoaulas serão acompanhadas normalmente de questionário para indicar que vocês estão participando da aula, tá certo? Observem o que está posto na videoaula e depois o questionário vai ser realizado com perguntas sobre o que foi dito na videoaula, tá? É, não está ali como nota, aquilo ali vão ser poucas questões e valerão para a presença de vocês, tá? Já que nesse período de quarentena nós não vamos poder ter aulas presenciais. Observem os cuidados que estão sendo noticiados para evitarmos que se agrave a situação desse Covid-19. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeira parte que nós vamos trabalhar como videoaula será aqui instalações elétricas, que deveria ter sido a aula dessa semana. Porém, devido à troca urgente de procedimento, eu tive que preparar as aulas, isso demandou um tempo, então não pude entregar no prazo que deveria ter entregue, que era terça-feira passada, tá? Mas vamos lá. Então, nós vamos comentar hoje sobre funcionamento das lâmpadas, tá? Onde eu vou detalhar um pouco mais como que a lâmpada funciona para a produção de luz, certo? Vamos lá. Inicialmente, nós temos alguns acessórios necessários para que a lâmpada funcione. Uma delas é o reator, né? Que pode ser convencional ou eletrônico. Hoje, praticamente todos são eletrônicos, né? A intenção do reator são duas funções básicas. A primeira dela é promover uma tensão elevada entre os eletrodos para que haja uma disruptura do gás que está ali dentro para poder ter a descarga elétrica. E a outra é o controle da corrente após ele iniciado, visto que aquela descarga elétrica que está ali é como se fosse um curto-circuito. Depois temos o ignitor, são algumas lâmpadas que precisam de uma tensão muito elevada, então o ignitor auxilia o reator a aumentar um pouco mais essa tensão, podendo chegar aí a 5.000 volts, né? O starter, esse starter praticamente está em desuso, vocês vão encontrar em algumas situações de lâmpadas fluorescentes convencionais, né? O starter tinha uma função similar ao ignitor, que é excitar o reator ali para que ele promova o pico de tensão. E o socket aqui está indicado que são necessariamente conexões da lâmpadas especiais, né? Porque essas lâmpadas exigem às vezes alguma conexão diferente de simplesmente um receptáculo. Porém, também tem a situação do uso do receptáculo E40, né, que é para lâmpadas de alta potência, ou o E27 para as lâmpadas convencionais. Aqui nós temos alguns indicadores de reator, né? Se vocês olharem esse reator aqui, preto, né, é um reator convencional. Vocês vão encontrar ele somente em instalações antigas, tá? Era usado para lâmpadas fluorescentes. Nesse caso, indicado uma única lâmpada, tá? Então aqui tem a indicação do uso para uma única lâmpada, certo? E aqui tem também a indicação do starter, né, que fica aqui conectado. Se vocês olharem esse desenho em cima do reator, tem um esquema de ligação dessa lâmpada. Tá? Observe que a tensão de funcionamento aqui é 220 e a potência 18 ou 20 watts, que seria a potência da lâmpada, ou seja, o reator. E a lâmpada tem que ser de mesma potência, porque se você utilizar de potências diferentes, um deles vai dar problema, ou às vezes até nos dois. Tá? Por exemplo, um reator de potência maior pode já jogando uma corrente maior na lâmpada e ela vai sofrer sobrecarga e vai ter a vida útil diminuída ou até queimar imediatamente, dependendo da relação. Outra coisa importante é que esses reatores saíram de moda por um fator bem simples. Se vocês forem observar, olha o cosseno φ, ou seja, o fator de potência é 0,36. É um fator de potência extremamente baixo, ou seja, como a gente já comentou do fator de potência representa o percentual de energia que é jogado para a potência ativa. Então nós temos só 36% da energia consumida da rede como sendo potência ativa. O restante é tudo reativo, ou seja, gera campo magnético e devolve para a rede. Então, não está produzindo trabalho algum. Tá? Tem mais algumas especificações aqui, basta vocês darem uma olhada.
Se vocês perceberem, a corrente aqui está 0,37 ampere. Faça um cálculo breve aqui do 0,37 ampere vezes 220. Vocês vão ver que não vai dar o 18 ou 20 watts. Tá? Aqui embaixo também é um reator convencional, né? Só que esse reator aqui, podem ver que é para uma lâmpada de maior potência, 100 watts, são utilizados normalmente para aquelas lâmpadas de rua, né? Aquelas de poste, né? Que são lâmpadas mais potentes. E em alguns casos exige o ignitor junto com ele. Aqui tem um desenho de como seria o interior desses reatores convencionais. Nós temos basicamente indicados aqui um núcleo de material ferromagnético, né, que seria ferro apropriado para isso. São lâminas, né, que são colocadas tipo transformador. E você tem também a parte da bobina, ou seja, fios enrolados em espira aqui. São várias bobinas, vários fios aqui enrolados. Esses vão promover então um fluxo magnético nesse núcleo de ferro magnético, fazendo com que você tenha aí uma reação na hora de abrir e fechar o circuito, jogando um pico de tensão na lâmpada. Isso que é interessante de observar nesses reatores convencionais. Já um reator eletrônico, a princípio olhando ele não parece muito diferente, mas se vocês pegar ele, vocês vão perceber a diferença no peso. Então, um reator eletrônico é bem leve, ele não tem necessidade daquele núcleo grande lá de material ferromagnético. Normalmente existem só alguns elementos indutores dentro que são usados com ferrite e são pequenos. O uso de capacitores e outros elementos, transistor. Né? Com esse circuito eletrônico eu consigo controlar os picos de tensão e com isso tenho algumas facilidades. Aqui não dá para ler com bastante precisão, mas o fator de potência desse reator já fica bem maior do que aquele que nós tínhamos visto. Em alguns casos até se torna até capacitivo, porque aquele anterior seria puramente indutivo. Aqui nós podemos observar nas laterais, né, que temos o lugar para você ter a saída do ar, né, a troca do ar para resfriamento. Isso tem do outro lado também, certo? Aqui as conexões indicadas sempre numa parte do reator, ou seja, nós temos aqui a indicação da ligação das lâmpadas. Sempre observem isso, ou no manual ou no reator vai estar indicado como faço a conexão da lâmpada. Aqui teria um desenho desse circuito interno. Isso seria um tipo de reator. Pode ver que tem diodos, transistor, né? Tem ainda resistores, indutores, né? Que tem alguns indutores. São pequenos componentes que compõem o circuito para promover o pico de tensão na lâmpada para ela acender e ao mesmo tempo controle da corrente após ela acesa, né? E aqui vocês podem ver que a ligação da lâmpada permite, né, um processo de aquecimento dos eletrodos. Tá? Esse é uma figura dele aberto, então podem perceber que são componentes pequenos, bem diferente daquele reator convencional. Então aqui nós temos dois indutores, dois transistores, capacitores, né? Aqui também capacitor, resistores, diodos, né? Então são os elementos que estão dentro da lâmpada. Eu havia comentado antes do socket, então o socket a gente indica para esse tipo de conexão, ou seja, ela é um pouco diferente do receptáculo que a gente costuma utilizar para lâmpadas. Esse aqui é o ignitor. O ignitor é um circuitinho eletrônico simples que está aqui dentro, que auxilia na pulsação do reator, né? O reator convencional, né? Ele vai ajudar a aumentar a tensão de funcionamento. Tá certo? Essa tensão pode chegar, dependendo da situação, nesse caso aqui, esse ignitor vai de 2 a 3 kV, né? Ou seja, 2.000 a 3.000 volts, certo? Tem alguns que podem chegar até 5.000 volts para poder fazer a lâmpada funcionar. Então isso é necessário para a partida da lâmpada. Uma vez que a lâmpada partiu, o ignitor não tem mais função, só o reator que vai ficar controlando a corrente dessa lâmpada. Aqui nós temos o starter, que está em desuso, dificilmente vocês vão encontrar para comprar esse elemento, até podem encontrar para comprar, mas poucos estão instalando, né? Que vou estar usando com reator convencional, então não vale a pena. Isso daqui eu indico o uso pela potência dele. Ele tem uma laminazinha bimetálica no seu interior, né?
que com efeito Hall aqui, ou seja, tem um gás aqui dentro que ioniza, né, na hora de ter uma tensão, ele vai fazer com que aqueça essa lâmina, feche o contato. À medida que passou uma corrente, ele esfria a lâmina, abre o contato. Então fica dando pulso, né, de corrente no reator, promovendo o pico de tensão que pode chegar aí 700, 900 volts, conforme a lâmpada, o reator da lâmpada fluorescente for, tá? Isso é necessário para a partida da lâmpada. Uma vez que a lâmpada partiu, não é necessário mais o uso desse componente. Isso aí, quando a gente for fazer a prática, eu vou demonstrar para vocês. Aqui a indicação de soquete, né? Ou no caso pode ser receptáculo também, né? Aqui nós temos os tipos que vocês talvez já tenham visto, né? Principalmente o E27 aqui, ó, que é das lâmpadas convencionais. Tem um maior que esse, que é o E40, tá? Que é as lâmpadas maiores. Aqui tem lâmpadas menores. Aqui tem conexões um pouco diferenciadas, como por exemplo essa aqui, ó, são dois conectores mais o terra, seria para o caso de lâmpadas de veículos com dois filamentos, né? Tipo a luz alta e baixa, freio e sinaleira, né? Então aqui nós temos várias outras formas de conexão. Isso ainda aqui não está representado tudo, então nós temos inúmeras maneiras de conectar a lâmpada. Aqui tem mais alguns tipos, né? No caso da lâmpada fluorescente nós temos os dois contatos para poder fazer a ligação com o filamento que tem dentro da lâmpada, certo? Para aquecer o gás previamente, para auxiliar na partida. E assim também o nosso receptáculo, que a gente já utilizou, tem também desses simples aqui. Enfim, essa parte de conexão de lâmpadas é bastante diversificada, depende muito do fabricante, tipo de lâmpada e outros, né? Então vem sempre olhar no manual e usar adequadamente. Esse desenho vocês já viram, já mostrei para vocês, só para reforçar, né? A produção da luz é conseguida por meio dos elétrons que percorrem o interior da lâmpada, batendo nos átomos de mercúrio, liberando um elétron que retorna à sua camada, e isso libera a radiação ultravioleta, que incide sobre a camada de pintura aqui, que é fosforescente, né, fluorescente, perdão, aonde ele vai excitar também, só que vai emitir luz visível. Essa luz visível tem várias tonalidades de acordo com o tipo de composição dessa pintura. Basta vocês olhar aí conforme a lâmpada fluorescente, a cor dela mais branca, mais amarela ou conforme a necessidade. Beleza? Observe que esse eletrodo aqui é onde eu tinha comentado que nós temos duas ligações aqui para poder ter o aquecimento. Uma vez que a lâmpada acendeu, eu não preciso mais ter esse aquecimento, simplesmente a corrente vai passar de um lado para outro da lâmpada. Aqui o funcionamento da lâmpada fluorescente convencional, né, que é o uso do reator convencional, que seria essa parte preta aqui. Aqui nós temos o comando da lâmpada, que nesse caso é um comando simples, mas vocês viram que pode ter outros tipos de comando, não importa muito, só importa abrir e fechar esse circuito. Percebam que o circuito ele segue em série os filamentos das duas laterais da lâmpada, em série com o starter. O starter, como eu falei para vocês agora há pouco, ele abre e fecha aqui, ó, promovendo picos de tensão no reator, ou seja, quando a corrente está com o start fechado, a corrente passa por esse circuito aqui, ou seja, aquecendo o gás. Quando abre o circuito, o reator dá um pulso de tensão e a corrente tende a passar por esse ponto, por dentro da lâmpada. A hora que ele conseguiu estabilizar a corrente por dentro da lâmpada, esse arco elétrico se estabiliza e dali para frente o starter não tem mais função. O caso de reator eletrônico não é necessário starter, simplesmente os condutores, né, são conectados diretamente do reator. O circuito eletrônico interno do reator é que vai fazer esse controle de aquecimento dos eletrodos, pulso de tensão, até que se estabelece uma corrente por dentro do gás, e aí ele só controla a corrente. Vapor de mercúrio, né? Podem perceber aqui o formato um pouco diferenciado. Percebam que antes era um tubo e o gás estava diretamente dentro do tubo. Era porque esse gás não atingia altas temperaturas e nem pressão, então dava para deixar direto com o vidro externo.
Já aqui não, o gás ele vai atingir altas temperaturas e pressões elevadas. Isso faz com que ele tenha que estar encapsulado dentro de uma cápsula mais fortalecida, que no caso aqui é usado o quartzo. Nada mais é do que um vidro mais puro e resistente. Então aqui dentro a temperatura é muito elevada, passa de 1000 graus, né, e a pressão acima de 1 atmosfera. Isso faz com que esse vidro fique em tensão aqui dentro, emitindo luz. No caso do vapor de mercúrio, essa luz interna é ultravioleta, tendo que rebater na pintura e aí se torna luz visível, certo? Para a partida da lâmpada é um pouco diferente da outra, porque nós não temos como ter eletrodos aqui internamente. Então, o que você tem? Você tem um eletrodo auxiliar, que seria nada mais que um pequeno eletrodo ao lado do principal, que você tem a ligação desse eletrodo principal numa das fases, ou neutro, né? E o outro eletrodo auxiliar na outra, que seja contrária, né? Aí o resistor vai estar limitando a corrente, vai haver um arco elétrico entre esses dois, numa das extremidades. Isso faz com que esse gás se evapore. Ao mesmo tempo o reator vai jogando pulso de tensão entre esses dois terminais e acaba promovendo a parte da descarga elétrica aqui. E aí o eletrodo auxiliar não tem mais utilidade. Acaba toda a corrente passando entre os eletrodos principais, né, e assim emitindo luz. Certo? Um detalhe importante, essa lâmpada ela tem posição de funcionamento, então eu não posso fazer com que essa lâmpada, né, fique numa posição diferente da que ele foi projetado. Se ela foi projetada para ficar na horizontal ou vertical, né, vocês têm que observar sempre, vai ter um desenho, né, onde vai ter a indicação da posição da lâmpada. Por exemplo, aqui eu estou fazendo só uma demonstração, né? Nesse caso está dizendo que a lâmpada tem que estar na horizontal, perdão, né? Ou seja, nessa posição aqui, né, até um ângulo especificado, às vezes é 30 graus, né? Depende da indicação. Pode ser também na vertical, certo? Então vocês têm que sempre olhar, é um desenho, uma circunferência normalmente com a indicação. Se é uma circunferência com um ponto dentro, significa que é universal. Você pode colocar em qualquer posição, ele vai funcionar. Se ele tiver uma indicação de posicionamento, observem qual é a indicação lá da lâmpada para ela funcionar melhor. É óbvio que se você pegar uma lâmpada nova, ela vai funcionar em qualquer posição, mas se você ligar ela na posição errada, com o passar do tempo, ela deixa de funcionar, porque ela vai estar forçando muito a partida dela em posição diferente da que foi projetada. Observem com atenção isso, tá? Ainda nós temos aqui no funcionamento da lâmpada a ligação, né? Claro que essa ligação vocês têm que olhar caso a caso, cada tipo tem a sua especificidade. Então olhem lá, sempre está indicado no reator. Nesse caso aqui, o reator está em série com a lâmpada, esse aqui é a lâmpada a vapor de mercúrio. Aqui o uso do capacitor ele é paliativo, não necessário, porque o funcionamento da lâmpada vai ter funcionamento sem esse capacitor. O capacitor é mais para correção de fator de potência, isso vamos ver mais à frente. Aqui nós temos uma lâmpada a vapor de sódio, né, alta pressão também, AP significa alta pressão, e vocês podem perceber que ela é diferente da vapor de mercúrio, ou seja, nós não temos os eletrodos auxiliares, né, e a parte da cápsula interna, podem ver que ela é mais fininha, parece um cano de caneta aqui, né? Um corpo de caneta. Só que isso daqui é diferente, por quê? Porque aqui é sódio. O sódio ele corrói muita coisa, inclusive tem problemas com o quartzo, com o vidro, ele iria dar corrosão do vidro. Então, por isso usa-se um óxido de alumínio, uma composição diferente para poder conter o sódio aqui dentro. Esse sódio, então, fica contido dentro desse eletrodo. Por não existir eletrodo auxiliar, é necessário uma tensão bem maior de partida. Aqui que entra o ignitor, né, para poder dar pulsos de 3.000, 5.000 volts, dependendo da potência da lâmpada. Esse pulso vai fazer com que a lâmpada, né, promova a descarga elétrica entre esses dois eletrodos e funcione. Aqui nós temos um esquema, né, provável, claro que cada lâmpada, como eu falei, vocês vão ter que dar uma olhada. Tem um reator, pode ver que o reator a princípio está em série com a lâmpada, como se fosse o outro.
Mas aí eu coloco o ignitor aqui no meio do processo. Esse ignitor está olhando, né, o reator junto com uma parte da lâmpada e a lâmpada, ou seja, se a lâmpada não está acesa, ele vai mandando pulso para o reator para ele emitir uma tensão maior até que a lâmpada acenda. Uma vez que a lâmpada acendeu, o reator vai estar controlando a tensão. Ah, poderia tirar o ignitor depois que a lâmpada acendeu? Até poderia, mas seria arriscado, porque aqui você tem carga elétrica elevada passando. Em algumas situações pode deixar de funcionar, porque ele também auxilia o reator na regulação de corrente. Aí temos os vapores metálicos de alta pressão, que são aqueles casos onde temos vários tipos de materiais ali dentro. Sódio, mercúrio, índio, tálio e outros tantos. Né? Vocês vão poder observar lá no fabricante o que eles usam colocar. Observem que o tubo interno é diferente ainda. Ou seja, ele vai ter mercúrio, sódio e tudo mais. Então, ele é um material que agora eu não poderia especificar para vocês teriam que dar uma olhada, né? Que material que é. Onde ele permite esses vários materiais sem que haja uma reação e um rompimento desse tubo. Como é que é feito? Só que aqui, como ele tem um espaço um pouco maior, eu consigo ter o eletrodo auxiliar, ou seja, ele fica mais parecido com a lâmpada a vapor de mercúrio. Essa lâmpada, então, exige uma tensão elevada, porém não tão grande quanto a de sódio. Aí, uma vez que iniciou o processo, ele vai emitir luz. Se vocês forem observar uma coisa interessante, ó, a de sódio e a de vapor metálico não tem pintura na parte externa do vidro. Por quê? Porque a luz emitida pelo eletrodo interno, pelo tubo de gás interno, já é luz visível. No caso, o vapor de sódio vai ser uma luz bem amarelada e o vapor metálico vai ser uma luz bem branca, com alta reprodução de cores. Aqui tem duas maneiras de fazer a ligação de vapores metálicos. Observe que tem o ignitor, mas ele pode ser ligado parecido com a lâmpada a vapor de sódio ou uma maneira mais simplificada. Então tem que olhar novamente o fabricante. Um detalhe importante, muito importante, é que o conjunto lâmpada, reator e ignitor tem que ser compatível. Ou seja, se vocês forem adquirir lâmpada, reator e ignitor, percebam que elas têm que funcionar junto, mesma potência e as características. Então sempre observem, às vezes o fabricante pode ser diferente, mas observe, a lâmpada X exige reator Y e Z, e ignitor W, U, sei lá. Então vocês vão ter que controlar isso e especificar corretamente, porque se tiver não sincronizado, ele pode não acender a lâmpada ou a vida útil da lâmpada reduzir. Outra lâmpada que nós temos é a de LED, né? Se vocês forem observar, tem vários formatos, né? Mas o principal do LED é que vocês têm esse funcionamento aqui, ó. Nós temos dois eletrodos, ele é para funcionamento em corrente contínua, né? Então sempre tem um circuito eletrônico que converte corrente contínua. E aí nós temos a passagem de corrente por meio de uma pastilha semicondutora. Essa hora que a corrente passa desse eletrodo, que normalmente aqui está indicado, por exemplo, fio de ouro, por isso que o LED é caro, tem que ser um material bem bom condutor e fininho, né? A hora que ele passa por essa pastilha semicondutora, por isso que ele é só para corrente contínua, só vai para um lado, ele vai emitir radiação luminosa. Então, esse tipo de material aqui define que tipo de radiação, que tipo de cor que a luz vai ter. Por isso que eu comentei para vocês que o LED tem limitação de cores, certo? E aí a eficiência está nesse processo. A emissão de luz se dá quase, digamos, próximo aí do 100%. Toda a energia da passagem do elétron é dissipada por meio de luz. E aí esse corpo defletor aqui, que seria uma espécie de espelhinho aqui, vai emitir a luz, né? Refletir a luz para fora do elemento do corpo do LED aqui. Alguns materiais que vocês podem encontrar na internet para reforçar o que a gente comentou aqui com vocês. Tem esse Philips tabela de iluminação, então vocês podem dar uma pesquisada lá. Manual do reator e catálogo de fabricante. Tá? Então vocês deem uma olhada nesse material para vocês poderem ampliar o conhecimento. E observem para responder o questionário, apresentando isso como presença para a aula.
Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento que vocês estão assistindo o vídeo.